Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula. E hoje, como é terça-feira, certo? Vamos estudar matemática. Então, semana passada nós demos uma pausa no nosso estudo sobre frações e números, como trabalhar com frações e os números que trabalhamos com frações, não é verdade? E estudamos probabilidade. Mas hoje nós vamos voltar a trabalhar, certo, com as frações. Não diretamente com, vamos dizer assim, com aquela fração que a gente estava aprendendo, certo? Mas com um tipozinho especial, certo? Então nós vamos para a lição 18, certo, de matemática. E a lição 18 encontra-se na página 228, certo? Vamos lá, então, abra o livro na página 228. Se você ainda não conseguiu abrir o livro na página 228, você pausa o vídeo e abre ele na página 228. Então, agora que você está com o livro aberto, você já deve ter lido, não é mesmo? Frações e números decimais. Então, nós hoje vamos aprender sobre as frações, como nós já estamos aprendendo desde as lições passadas, mas vamos hoje aprender, além das frações, vamos aprender os números decimais, que nós já vimos as frações decimais, não é mesmo? Agora vamos ver os números decimais, certo? Para iniciarmos, vamos observar os números que aparecem nessas manchetes. Vamos lá, leia junto comigo. Inflação sentida pela população idosa acelerou o ritmo de alta de 0,89% no primeiro trimestre deste ano para 2,30% no segundo trimestre. Então, a segunda manchete está falando, segundo dados da ANP, Agência Nacional de Petróleo, R$ 3,29 o litro da gasolina e R$ 2,16 o do álcool. E nossa terceira e última manchete, Fabiana Murrer, eleita a mulher atleta do país no Prêmio Brasil Olímpico, entregue pelo COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. A atleta dona de 5 das 10 melhores marcas do ano no salto com vara, batendo 3 vezes o recorde sul-americano, chegou aos 4 metros. Errei a leitura, certo? Então, chegou aos 4 metros e 85 centímetros. Então, foi uma altura, certo? Um recorde bem alto, né? Porque você pular com a vara, os saltos com vara, certo? Em 4 metros é bastante alto, certo? Então, vamos lá dar continuidade. O que há em comum nos números observados nessa manchete? Então, o que esses números têm em comum? Então, eles têm em comum que são escritos com vírgula, não é verdade? Às vezes, algumas pessoas podem pensar que vírgula é apenas da língua portuguesa, certo? Mas a língua também é usada na matemática, como nós vimos aqui. Então, o que esses números têm em comum é que eles são escritos por vírgula, certo? Então, pense em outros números que são escritos dessa forma. Então, nós poderíamos pensar em que números que são escritos dessa forma. Podemos pensar na altura das pessoas, por exemplo, as pessoas têm 1,70 m de altura. Então, que é 1,70 m de altura, não é? Então, é 1,70. Do mesmo jeito, às vezes, algum valor, certo? Em reais. Como nós já vimos aqui, mas valores maiores também são escritos com vírgulas, certo? Então, e por que é que eles são escritos desta maneira, certo? Eles são escritos dessa maneira porque eles não representam uma quantidade inteira, vamos assim dizer. Então, é como popularmente são conhecidos como os números quebrados, certo? Ou seja, que eles não representam um total fechado, certo? Eles representam um total, certo? Que, por exemplo, uma fatia e meia não é uma fatia, certo? É apenas uma fatia completa, mas sim uma fatia e um pedaço, certo? Um meio pedaço. Então é por isso que eles não representam um total fechado. Tem sempre
algo a mais, tem um número a mais, um pedaço a mais, certo? Então, eles são escritos dessa forma porque eles não representam um valor fechado, certo? E são até conhecidos como os números quebrados. Então, que nome recebe os números escritos com vírgula? Eu já falei hoje nesse vídeo como é que se chamam esses números escritos com vírgula. Quem disse que se chamam números decimais, acertou. Então, todo número que vier escrito com vírgula, podendo ser ele em porcentagem, podendo ele ser em moeda, certo? Em dinheiro, podendo ele ser no sistema métrico, que mede a altura, quilometragem, essas coisas, também, certo? São chamados de números decimais. Então, todo e qualquer número escrito com vírgula é o número decimal, certo? Então, agora nós vamos para as representações decimais. Então, vocês lembram que no começo do ano eu mostrei para vocês uns cubinhos, que até foi na aula sobre unidade, dezena, centena, unidade de milhar, não foi mesmo? Vocês lembram? Então, lembrem-se deles, certo? Eu sei que tem a representação no livro, mas é bom lembrar, certo, daquele material, assim você vai aprender melhor, certo? Então, vamos lá. Observe as representações. Veja que fração do inteiro representa toda a parte colorida. Então, aqui nós temos a representação de quê? De uma dezena, não é verdade? Então, apenas uma parte da dezena, eu apenas retirei uma parte, vai ser o quê? Um décimo, certo? Então, uma parte de dezena, certo? É um décimo. Então, uma parte de 10 é um décimo. Então, e aqui na centena? Então, aqui nós temos 100 unidades, não é mesmo? Então, representados aqui em quadradinhos, certo? Então, se retiramos apenas uma unidade, pintamos apenas uma unidade, nós temos o quê? Um centésimo, certo? Então, a fração seria essa daqui representada, certo? Um centésimo. Então, 1 como numerador e 100 como denominador. Então, nós lemos um centésimo. E a outra em 1000 unidades, certo? Então, se a gente tira apenas uma parte de 1000, então como é que nós lemos? Um milésimo, não é verdade? Aqui nós temos a representação da fração. 1 como numerador e 1000 como denominador. Então, uma parte de 10 nós chamamos de quê? Um décimo. Uma parte de 100 nós chamamos de quê? Um centésimo. Então, uma parte de 1000 nós chamamos de milésimo, certo? Então, vamos agora para a página 229. Vamos lá, leia junto comigo. Como você já estudou, as frações com denominadores 10, 100 e 1000 são chamadas frações decimais. Observe como elas são representadas por números decimais. Então, nós já vimos como é a representação da fração, não é mesmo? Se eu tenho 10, tiro apenas uma parte, então eu coloco o 1 como numerador e o 10 como denominador. Então, vimos ela escrita como fração. Agora, vamos ver ela escrita como número decimal, ou seja, um número com vírgula, certo? Então, para escrevermos um décimo, nós escrevemos como 0,1. Certo? Então, aqui nós temos um décimo escrito como número decimal. Então, nós colocamos o 0, a vírgula e depois nós colocamos o 1, certo? À direita, ok? E depois aqui nós temos outro exemplo, 3 décimos. Como é que nós escrevemos 3 décimos em número decimal? Então, nós colocamos na primeira casa um 0, depois a vírgula e depois um 3. Então, nós temos quanto? 3 décimos, não é verdade? Então, continuando. Vamos agora para 100, certo? Vamos ver como nós escrevemos do centésimo. Então, nós temos aqui um centésimo. Então, o que nós fazemos? O 100 não tem 2 zeros. Então, vamos lá. Vamos ter que escrever com 2 zeros. Mas, primeiro, nós colocamos um 0 na primeira casa. Depois, uma vírgula.
depois outro 0 e depois o 1, certo? Se aqui fosse um 4, aqui seria um 4. Ah, tem aqui o 4 no outro exemplo, mas se aqui fosse um 5, aqui seria um 5, certo? Se fosse 5 centésimos, se fosse 7 centésimos, então aqui seria um 7. Então, como 100 é 2 zeros, então nós escrevemos um 0 na primeira casa, vírgula, depois outro 0 na segunda casa e na terceira casa nós colocamos a parte do inteiro que foi retirada, certo? Que no caso, 1. E aqui no outro exemplo nós temos o 4 centésimos, certo? Então nós temos o 0, primeiro 0, vírgula, 0, 4. Então nós temos 4 centésimos. E depois, na parte dos milésimos, certo? Então, nós temos aqui 1 milésimo. Então, para escrevermos, vemos que o 1000 tem 3 zeros, não é verdade? Então, colocamos o primeiro 0, depois a vírgula do primeiro 0. Então, sobrou quantos zeros? 2. Então, colocamos mais 2 zeros. Então, fica 1 milésimo. Então, aqui com outro exemplo, 7. Então, o primeiro 0, não é verdade? Sempre vai ter um 0, certo? Separado. Sempre, sempre, sempre. Para o número decimal aqui, se for de décimo, centésimo ou milésimo, aqui, se for sempre do 1 até o 9, vai ter sempre este 0. Perdão, eu errei, certo? Então, sempre vai ter até o 9 de décimo, certo? Se for até o 9 de décimo, e se for de centésimo até o 99, e se for de 1000 até 999, para representar sempre vai ter este 0 na frente, para representar de maneira decimal, certo? Então, se aqui, por exemplo, fosse, voltando, se aqui fosse um 8, então aqui seria o 0, primeiro 0, e depois aqui o segundo 0, o terceiro 0 de 1000, não é verdade? Então, seria 8 milésimos. Ah, professor, se fosse 99 milésimos. Então, aqui nós teríamos, certo, o primeiro 0, o segundo 0, e aqui já teríamos um 9 e outro 9, ok? Aí, isso mesmo. Então, como eu falei mesmo, certo? Então, seria já o 9 e depois o 9, então nós teríamos 99 milésimos, certo? E aqui nós temos neste quadro a representação de um inteiro, certo? De 100 ou 1, certo? Então, aqui nós temos 100 de 100 ou 1, certo? E aqui nós temos a representação de um centésimo, tá vendo? 100 unidades e apenas um centésimo. E depois aqui nós temos 10 centésimos, que como vocês podem ver a escrita, o 0,10, como está aqui. No caso, o aqui onde tinha um 0 é trocado por 1, certo? Então, mas como eu sei que tem um outro 0 aqui, então já vou saber que é de centésimo, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Os números que você observou na manchete são exemplos de números decimais. 3,29, 2,16, 4,85 e 4,16. Então, todos esses números, certo, estão escritos com vírgulas. Então, eles são números decimais. Então, agora nós vamos ver como se representa o número 0,35 com o material dourado, que é aquele material que eu mostrei para vocês no início do ano, certo? Aqueles que tem o quadradinho da unidade, da dezena, da centena e do milésimo, certo? Então, vamos lá. O número 0,35. Então, nós já sabemos que ele vai ser de 100, certo? Então, nós temos aqui 35 milésimos. Então, nós vamos pegar 10, 20, 35. Então, nós separamos 35 partes, certo? A parte a ser pintada vão ser 35 unidades do material dourado, certo? Que é como você já está, professor, porque é material dourado. É simplesmente o nome dele, é material dourado, certo? Mas como ele está aqui representado, ele é branco, mas chama-se material dourado, certo? Então, para representar 0,35 no material dourado, então nós pintaríamos, certo? Nós pintaríamos 35 unidades do material dourado. Então, aqui nós teríamos representado 35 centésimos, ok? Então, vamos lá para a página
280. O vídeo tá um pouquinho grande, certo? Mas tudo bem. Eu sei que essa semana já teve vídeos grandes, mas às vezes a gente é obrigado a fazer um vídeo grande, certo? Senão o conteúdo fica quebrado, ok? Agora vamos representar o número 2,46. Então, para representar o número 2,46, nós teríamos que pegar, certo? Um inteiro, certo? Das centenas. E depois, outro inteiro das centenas, certo? Vocês estão vendo as 100 unidades pintadas. E depois, apenas 46 unidades de uma centena. Então, 1 mais 1 mais 0,46. Então, dá 2,46. Então, são 2 inteiros e 46 centésimos, certo? Então, aqui nós temos a representação, certo? No material dourado. Um inteiro, outro inteiro, não é verdade? Quando o numerador e o denominador são iguais, nós chamamos de inteiro, não é mesmo? Então, um inteiro, outro inteiro e depois 46 centésimos aqui. Então, nós temos 1 mais 0,46, que dá igual a 2 inteiros e 46 centésimos, certo? Então, vamos ver o que o cachorrinho está dizendo. Observe que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Então, a vírgula, ela separa a parte inteira da decimal, ou seja, o total, o número fechado, do número, vamos dizer assim, quebrado, das partes, certo? Podendo ela ser décimos, que são partes de 10, centésimos, que são partes de 100, e milésimos, que são partes de 1000, certo? Então, a vírgula separa o inteiro do decimal, certo? Então, vamos ver aqui outros exemplos. Nós estamos já acabando, certo? Então, aqui nós temos 1 inteiro e depois 23 centésimos. Então, 1 mais 23, então nós vamos ter 1 inteiro e 23 centésimos, ou 23 centésimos nessa leitura aqui, certo? Onde tem, perdão, o professor errou de novo, certo? Desculpa. Então, nós temos 1 inteiro aqui, todo sem pintado, certo? E depois nós temos 23 centésimos, como nós podemos ver aqui na fração. Então, somando 1 inteiro mais 23 centésimos, nós temos 1 inteiro e 23 centésimos, 1,23, certo? Ou então 1,23, como as pessoas chamam popularmente, certo? E aqui o exemplo com milésimo. Então, nós temos aqui 1 milésimo inteiro, certo? 1 inteiro, 1000, certo? Depois, nós temos 545 milésimos. Então, 1 inteiro mais 0,545 vai dar 1 inteiro e 445 milésimos, certo? Então, aqui nós temos a representação. Como eu falei para vocês, quando nós vamos escrever, certo? Por exemplo, o número até 999 no não milésimo, certo? Então, apenas o primeiro zero. E aqui nós já vemos que é o 5, o 4 e outro 5. Então, como eu estou vendo que são 3 casas, então já sei que representa de 1000, certo? Porque eu conto 1, 2, 3, certo? E a quarta casa fechando. Então, a gente sabe que 1000 tem 4 números. O número 1 e mais 3 zeros. Então, aqui já se sabe que é de 1000. Então, é desta maneira que se sabe, certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Foi um pouco mais demorada, mas tudo bem, tudo para o aprendizado de vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo? E qualquer dúvida, você me liga, certo? Perguntando a dúvida, ok? Então, como atividade de matemática, vocês vão fazer a questão 1 e 2 da página 231. Então, por volta das 9 horas, você já vai ter assistido esse vídeo por mais de uma vez, já vai ter terminado a atividade, então eu mandarei o link para a nova aula.